Você já ouviu falar no jogo de tabuleiro Ouija? Ou então no Brasil mais popularmente chamado jogo do copo, ou então jogo do compasso. É uma brincadeira muito recorrente nas escolas, onde crianças, jovens, adolescentes brincam com espíritos, invocam entidades para que eles respondam, as entidades dos espíritos respondam conforme o copo anda sobre a mesa, ou o compasso, ou nesse caso o tabuleiro Ouija. Em uma matéria do site UOL no dia 4 de agosto desse ano, 36 crianças, a reportagem traz aqui, na Colômbia, elas são hospitalizadas após brincarem com o tabuleiro Ouija. Um alerta aos pais, aos professores e responsáveis de menores. Esse vídeo é muito importante. Já deixa o seu like aqui. Se não é um inscrito, inscreva-se no canal e acompanhe comigo então essa matéria. Lendo aqui direto do site UOL, um grupo de 36 crianças de uma escola na cidade de Timbiquí, na Colômbia, foi levado às pressas ao hospital após participar do jogo de tabuleiro Ouija, que promete a comunicação com espíritos. Preste atenção o que aconteceu. Professores, funcionários da escola e parentes socorreram as crianças que foram encaminhadas ao hospital local. Segundo relatos, elas apresentavam sintomas como convulsões, perda de visão temporária e quadros críticos de ansiedade. Vai vendo. O diretor do colégio, Emílio Balanta, diz que benzeu o grupo com água benta e classificou o episódio como uma situação diabólica. Ele disse: é um fenômeno muito incomum o que ocorreu. Uma menina começou a se debater e os outros a agarraram para ela não se machucar. Depois outra começou a ter o mesmo problema. São 36 alunos, são crianças de todas as idades. É o que se acredita, foi uma situação diabólica. Não há explicação para o que aconteceu, não há. Emílio Balanta, o diretor do colégio, em entrevista ao El País. Todas as crianças levadas ao hospital já se recuperaram do incidente ocorrido no mês passado. O episódio acendeu um sinal de alerta entre as autoridades colombianas. O secretário de Educação do departamento de Cauca, Amarildo Correia, pediu mais atenção às crianças por parte de pais e professores. Essa não foi a primeira vez que um episódio envolvendo o tabuleiro levou crianças ao hospital no país. Em março, um grupo de 28 alunos de uma escola de Galeiras também foi internado após brincar com um tabuleiro Ouija. No Brasil, a brincadeira é adaptada sem tabuleiro e é popularmente chamada de jogo do copo ou do compasso. Que situação! O tabuleiro Ouija, popular desde o século XIX, consiste em uma superfície plana com letras, números e palavras. Os participantes colocam os dedos sobre um indicador, como um copo ou outro objeto, que se move para responder perguntas. É brincadeira? É coisa séria? Coisa séria. Não é uma brincadeira. E as pessoas ali naquela comunidade ficaram assustadas, alarmadas, levadas aos hospitais. Crianças, jovens, maiores, menores, de várias idades, reunidos de repente em um intervalo, em uma hora ali que eles se combinaram e invocaram espíritos. Você não pode ficar tranquilo em deixar seu filho na escola e achar que ali vai estar tudo seguro e tranquilo. Senhor Pai, Senhora Mãe que me assiste, abra os seus olhos. O mundo espiritual é verdadeiro. A Bíblia diz, por exemplo, Marcos 1, no versículo 21 em diante, quando Jesus entrou em Cafarnaum, e é uma das inúmeras passagens,
E ali veio, no versículo 23, estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: ah, que temos contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu-o Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando-o e clamando com grande voz, saiu dele. Então existe possessão demoníaca, sim. E quando a pessoa ela não está revestida do Espírito Santo, as crianças que participaram disso, talvez muitas delas vulneráveis, colocando ali o seu coraçãozinho à mercê de invocações malignas, sem a presença do Espírito Santo, talvez em uma família onde a prática da fé cristã não exista, e agora foram tomadas ali por um momento, tomara que já foram libertas, mas tem casos como esse, que é uma iniciação para trazer um sofrimento para o resto da vida. Eu me lembro que quando eu estudava, vou contar aqui um caso meu que aconteceu comigo. Sempre tem aquele dia do trabalho em grupo, né? Então a professora ou o professor fala para se reunir em grupos e aí apresentar o trabalho tal dia. Na minha situação aconteceu que foi na casa de uma coleguinha, onde ali umas 7, 8 pessoas iriam se reunir para estudar, pesquisar, escrever, montar o trabalho e a gente depois cada um ir para sua casa. A minha mãe sempre me avisou: olha, se você vê uma coisa estranha, não fica, venha para casa, vai embora. Naquele dia, depois de terminar o trabalho, tomamos uma coca, comemos uns chips e daqui a pouco vem a história: vamos brincar de jogo do copo? Imediatamente, no meu coração, eu nem era convertido ainda, mas aquilo que minha mãe falou, e o Espírito Santo de certo já estava me cuidando, falou: vai embora. E eu saí. Vi que começaram a pegar um copo de vidro, arrumaram lá, limparam a mesa, e no outro dia eu fiquei sabendo o que aconteceu. Diz que a casa toda começou a ter barulhos, a menina lá, a dona da casa, passou mal, que não sabiam o que fazer com ela, e todo mundo chorando e assustado. Para que isso? Mas é que é o que acontece. A criança tem curiosidade, o jovem tem curiosidade, quer às vezes brincar com o oculto e não sabe o perigo que está trazendo para a sua vida. Por isso você que é pai e mãe sempre tem que estar ensinando seu filho, sua filha, a falar com Deus, falar com Jesus. Se quiser invocar, é invocar o Espírito Santo sobre a sua vida, porque esse é o Espírito forte, que nos protege, que nos guarda e que nos faz verdadeiramente felizes e realizados. Em última instância, aqui eu quero falar de Mateus, capítulo 17, palavras de Jesus, versículo 21. Mas essa casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Voltando no caso da Colômbia, as 36 crianças, elas foram hospitalizadas. Você percebe que após alguns dias a coisa normalizou. Será que essas crianças elas foram libertas desses demônios, espíritos? Ou o que aconteceu com elas? Não é remédio que expulsa demônio. Não é soro na veia e nem injeção que tira o demônio da pessoa. Aqui Jesus disse, tem casta de demônio que é com oração e jejum. O professor lá, coitado, também no desespero, diz que benzeu as crianças com água benta. Também não. Mas então que sirva de alerta e de lição para que todos estejam mais vigilantes e atentos. O mundo espiritual, ele existe e nós temos que estar precavidos com a nossa vida firmada na palavra. Deixe o seu comentário, o seu like. Fique com Deus e até o próximo.